tarde, os cartórios de imóveis do país estão usando inteligência artificial para checar as ocupações de solo antes de firmar qualquer registro cartorário. A ferramenta reúne informações importantes sobre os imóveis, o que traz mais segurança jurídica nessas operações. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal mantém pena de ex-prefeito de Vilhena, em Rondônia, condenado por lavagem de dinheiro. Em Brasília, o hospital é condenado por esquecer materiais metálicos em ombro de paciente durante a cirurgia. E ainda a destinação do dinheiro arrecadado em decisões da Justiça. Como isso tem transformado a vida de quem precisa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou o pedido da defesa do ex-prefeito de Vilhena, em Rondônia, José Luiz Rover, para extinguir a condenação dele pelo crime de lavagem de dinheiro. O político foi condenado também por falsidade ideológica. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. José Luiz Rover foi prefeito do município de Vilhena, Rondônia, entre os anos de 2009 e 2016. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação do político por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e falsidade ideológica e recebeu a pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias. No Supremo, a defesa de Rover pediu para encerrar a execução da pena relacionada aos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. De acordo com a denúncia, o político recebia cheques ou valores em espécies e repassava a quantia para funcionários que posteriormente transferiam para pessoas ou empresas ligadas a José Luiz Rover. Por isso, ele foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. No Supremo, o ex-prefeito alega que o crime de lavagem de dinheiro não teria sido configurado porque seria uma consequência do crime de corrupção passiva praticado por ele. E por isso pedia o encerramento do cumprimento da pena. Ao negar o pedido, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que o impetrante maneja o habeas corpus quase 3 anos depois do trânsito em julgado da condenação. Gilmar lembrou que não está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação de direito. Além disso, o ministro Gilmar Mendes não verificou ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Em outra decisão, o ministro Gilmar Mendes determinou que a Justiça Estadual do Maranhão analise a ação em que um trabalhador cobra depósitos do FGTS da Prefeitura de São Luís. O relator aplicou o entendimento pacífico de que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar o tema. A reportagem é de Evne Araújo. O empregado cobra o depósito do FGTS entre os anos de 2004 e 2018, período em que trabalhou para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento sem ter sido aprovado em concurso público. Em segunda instância, a Justiça do Trabalho havia condenado a Prefeitura de São Luís ao pagamento do fundo de garantia por entender que o contrato era nulo exatamente pela ausência de concurso. No Supremo Tribunal Federal, o município alegou que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região contraria o entendimento predominante do STF sobre a competência para processar e julgar demandas em que se discutem as relações entre servidor e poder público, mesmo quando o debate é sobre eventual nulidade na contratação. Ao julgar o pedido procedente, o ministro Gilmar Mendes justificou que compete apenas à Justiça Comum avaliar a validade e a eficácia desse contrato, baseadas em vínculo jurídico administrativo. Ainda que os trabalhadores tenham sido admitidos sem concurso público, depois da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a exigência. O relator ponderou ainda que a decisão da Justiça do Trabalho contraria o entendimento firmado pelo STF na análise de uma ação direta de inconstitucionalidade em 2020. No julgado, a Corte definiu que, nesses casos, não cabe à Justiça do Trabalho discutir a legalidade de relação administrativa.
O Tribunal Superior do Trabalho afastou o liminar que determinava a reintegração de uma bancária demitida durante a pandemia da Covid-19. Não foi constatada a estabilidade acidentária porque a trabalhadora não comprovou ter entrado com o pedido de auxílio-doença no INSS. A reportagem é de Samanta Flor. Depois de ter sido dispensada pelo Banco Itaú, a trabalhadora ajuizou ação com pedido de tutela provisória de urgência para que fosse declarada a nulidade da demissão. Além disso, solicitou a reintegração às funções que ocupava. Entre os argumentos, a bancária mencionou o compromisso público assumido pela empresa de não fazer cortes durante a pandemia. Alegou ainda estar inapta para o trabalho por doença ocupacional. O juízo de primeiro grau negou a tutela de urgência, levando a profissional a impetrar mandado de segurança acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro. Para aceitar o pedido, o TRT justificou ser inquestionável a garantia provisória de emprego, já que a instituição financeira se comprometeu publicamente a não praticar dispensas imotivadas durante o surto de Covid-19. O banco recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A defesa argumentou que a empregada não tinha estabilidade e, na data da demissão, não estava amparada por nenhum benefício previdenciário. A empresa também sustentou que não havia formalizado acordo coletivo que vedasse demissões durante a pandemia. A relatora do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministra Morgana Richa, explicou que a Lei 14.020 de 2020, ao instituir o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, previu a garantia provisória a pessoas com deficiência e que tivessem recebido benefício decorrente de redução da jornada e do salário ou de suspensão temporária do contrato. A trabalhadora, no entanto, não se enquadrava em nenhuma das hipóteses. Segundo a ministra, prevalece a liberdade da empresa de rescindir unilateralmente o contrato de trabalho. Quanto ao argumento de doença ocupacional, a relatora observou que os documentos apresentados nos autos não são suficientes para demonstrar, em análise superficial, que as enfermidades estejam relacionadas às atividades desempenhadas na instituição financeira. Embora o atestado médico emitido na data da despedida tenha informado que a bancária tinha uma redução da capacidade funcional e recomendado afastamento por no mínimo 180 dias, não ficou comprovado que a profissional tenha dado entrada no pedido de auxílio-doença. Por fim, a ministra Morgana Richa concluiu que a discussão foge aos limites do mandado de segurança, pois a verificação da alegada estabilidade acidentária demandaria a produção de provas, incabível nesse instrumento processual. A decisão foi por unanimidade. Foram apresentados embargos declaratórios ainda não julgados. A seguir, inteligência artificial é usada para verificar a ocupação do solo. Vamos explicar daqui a pouco como os cartórios estão fazendo uso dessa ferramenta. Eu volto já. Os cartórios de imóveis do país estão usando inteligência artificial para checar as ocupações de solo urbanas e rurais, antes de firmar qualquer registro cartorário. A medida reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça é para garantir segurança jurídica nessas operações. Os detalhes você confere agora com a repórter Evne Araújo. O mapa do registro de imóveis do Brasil foi criado para dar mais transparência sobre movimentações envolvendo propriedades de determinada região. A ferramenta reúne informações como últimas vendas, número da matrícula do imóvel, qual registro é responsável pelo processo e os valores finais da última transação. Os dados ajudam os serviços de cartório a tomar decisões mais rápidas, aumentando a segurança jurídica dos registros cartorários firmados. As instituições financeiras também podem agilizar a concessão de crédito para compra de imóveis apenas verificando as informações na plataforma, porque conseguem avaliar mais facilmente as garantias da propriedade. As informações são atualizadas semanalmente, de acordo com dados enviados pelos registradores de todo o Brasil.
A eficiência do mapa foi reconhecida com o Prêmio Solo Seguro da Corregedoria Nacional de Justiça, destinado a práticas inovadoras que contribuam para o aprimoramento do combate às ocupações clandestinas e para a titulação dos proprietários de áreas urbanas e rurais. Ainda sobre este assunto, a repórter Evne Araújo conversou com a oficial de registro de imóveis de Mariana, em Minas Gerais, Ana Cristina de Souza Maia. Vamos acompanhar. Doutora Ana Cristina, conta pra gente como os cartórios têm lidado, né, com esse avanço tecnológico e como essas ferramentas têm sido importantes para garantir a segurança jurídica dos atos cartorários. Os cartórios estão na ponta do desenvolvimento tecnológico para garantir a segurança jurídica das transações imobiliárias. Muitas vezes a gente lê matérias ou ouve, né, matérias, vê, mencionando que determinada tecnologia vai acabar com os cartórios, né? Que é algo que a gente realmente não acredita. Por quê? Porque nós usamos a tecnologia, né, como ferramenta de trabalho e de desenvolvimento da nossa atividade. Então, quando nós falamos, por exemplo, né, de plataformas em blockchain, ou falamos de inteligência artificial, né, os cartórios já estão lidando com isso há um bom tempo e estamos trabalhando o desenvolvimento de uma série de ferramentas, né, úteis tanto para os usuários do sistema quanto para a população em geral, para que possam ter acesso às informações do registro de imóveis, democratizando, né, o uso desse sistema tão importante para o Brasil, que é o registro de imóveis brasileiro. Quando a gente fala de registro de imóveis, de propriedade, sempre tem que ter um cuidado a mais, né? Porque aquele documento, se fraudado, ele pode ser utilizado de maneira errada, ele pode gerar um grande processo de litígio ali em torno de uma propriedade. Então, como é que é a atuação hoje dos cartórios para evitar que qualquer equívoco ocorra no registro desse imóvel? O registro de imóveis brasileiro, Evelyn, é um dos mais modernos e avançados do mundo e também um dos mais seguros, sabe? Nós estamos aí na vanguarda de uma série de iniciativas para proteger o direito de propriedade aqui no Brasil. É uma entidade que existe há 180 anos, no ano passado o registro de imóveis brasileiro completou 180 anos, né, e garantindo a transmissão da propriedade com muita segurança. Raramente você vai ver, o espectador vai ver, né, questionamentos relativos à segurança do nosso sistema. As fraudes acontecem, né, por óbvio, que acontecem em vários setores, mas elas são, no registro de imóveis, mínimas comparadas com o volume de transações que os cartórios realizam todos os meses, todos os dias, todos os anos no Brasil. Qual a sua avaliação em relação ao mapa de registro de imóveis do Brasil que foi certificado pelo Conselho Nacional de Justiça? Trata-se de uma plataforma desenvolvida por uma associação da qual todos fazemos parte, todos os cartórios do Brasil fazemos parte, que é o Registro de Imóveis do Brasil. Lá no site do Registro de Imóveis do Brasil é possível consultar este mapa. E ele é composto de uma série de camadas, tá? Cadastrais variadas, que a pessoa pode utilizar para contrapor com o perímetro daquela propriedade. Os perímetros das propriedades ainda não foram, não estão ainda totalmente disponíveis dentro dessa plataforma. Mas a partir do momento que isso ocorrer, e isso está em desenvolvimento, inclusive junto com o CNJ hoje, nós vamos poder, por exemplo, Evelyn, verificar a partir de determinada propriedade, determinada pessoa física ou jurídica, se aquela propriedade tem o CAR cadastrado, se aquela propriedade possui algum assentamento, algum quilombo, se tem alguma área de interesse do IFAM, se tem alguma área de parcelamento do solo, se tem alguma área de fronteira, se tem alguma terra indígena naquela propriedade ou vizinha a ela, né? Temos também camada da Embrapa, temos a camada de imóveis públicos, que a partir do momento que os estados, né, os municípios e a União começarem a usar a plataforma também como forma de consulta, isso vai ser bastante desenvolvido, né? Vamos ter muita informação. Temos camada de mineração, enfim,
Hoje, Evelyn, são 91 camadas disponíveis na nossa plataforma, que, como eu disse, está em desenvolvimento, está em processo de validação, também pelo CNJ e pelo ONR, que é o Operador Nacional do Registro, que é a entidade que congrega todos os registros de imóveis do Brasil, tá? Que é de vinculação obrigatória pelos registradores, então não é uma associação. E ela está em validação, mas este ano ainda ela estará disponível amplamente para o público, para que se possa conferir todas essas camadas, todas essas informações, todos esses dados, a partir da perspectiva do direito de propriedade. A ideia é que essa plataforma fique no computador e que a pessoa que trabalha no cartório, ela tem o acesso ali imediatamente para fazer aquela conferência. A pessoa que está adquirindo algum imóvel, por exemplo, também em casa, possa fazer essa conferência. Como é que é a disponibilidade desse serviço? Sim, a plataforma tem uma aba de uso público, né? Então, por exemplo, você, Evelyn, pode entrar na plataforma e digitar lá Mariana, que é o meu município, e verificar lá as camadas que já estão disponíveis, tá? Eu, enquanto registradora, e meus colaboradores lá na minha serventia vão poder entrar, verificar todas essas camadas e também tratar a parte registral. Então, eu vou poder fazer o upload do perímetro de uma fazenda, de uma mineradora, né? E você, usuária, vai poder verificar, a partir da consulta daquela matrícula, daquele imóvel, quais são as informações cadastrais relativas a ele. Então, se teve certificação no INCRA, né? Se tem CAR lançado para aquela área, se está, por exemplo, numa área de arqueologia, de interesse arqueológico do IFAM, ou se tem alguma terra indígena, tudo isso vai ser possível visualizar por essa plataforma por acessos específicos, né? Então, o acesso do público é um, o acesso do registrador é outro, o acesso do Estado é outro, né? Enfim, cada um tem o seu acesso, mas o público vai conseguir visualizar aquilo de maneira genérica. Doutora Ana Cristina Maia, muito obrigada por participar conosco aqui na TV Justiça. Obrigada a vocês, Evelyn, pelo convite, e estamos sempre à disposição. A seguir, em Brasília, o hospital é condenado por esquecer materiais metálicos em ombro de paciente durante a cirurgia. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve condenação do Hospital Santa Marta para indenizar um paciente que teve materiais metálicos esquecidos no ombro durante uma cirurgia. Acompanhe os detalhes com a repórter Carolina Chaves. De acordo com o processo, em 2013, o autor da ação foi submetido a uma cirurgia no Hospital Santa Marta, no ombro, por sentir fortes dores no local. Ele não conseguiu voltar ao trabalho porque as dores continuaram. Um ano depois, ao procurar outro hospital, foi constatado erro médico. A equipe que fez a cirurgia esqueceu materiais metálicos no corpo do paciente. No hospital, ele foi informado de que teria que conviver com os objetos esquecidos no corpo, porque os restos de materiais já teriam migrado à musculatura e as dores permaneceriam. O caso chegou na Justiça do DF e os desembargadores do Tribunal de Justiça determinaram o pagamento de pouco mais de R$ 1.700 por danos materiais, R$ 30 mil por danos morais e ainda R$ 2.150 pelo que o paciente deixou de receber em razão da dificuldade de trabalhar decorrente do erro médico. Na decisão, os desembargadores consideraram que o erro médico cometido durante a realização de cirurgia caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida à reparação por danos morais. O hospital alegou que tem responsabilidade apenas pelos serviços hospitalares e não dos médicos. Nesse sentido, pediu o afastamento do pagamento da indenização por danos materiais. Mas a maioria dos desembargadores não aceitou e considerou que as provas são suficientes de que houve erro da equipe médica e, portanto, responsabilidade solidária do hospital. O Superior Tribunal de Justiça faz um esforço concentrado para organizar o pagamento de precatórios e alerta os cidadãos para o risco de golpes. Rafael Porfírio tem os detalhes.
No Superior Tribunal de Justiça, os processos mais comuns para pagamento dos precatórios são referentes a servidores e ex-servidores públicos. O tribunal vai pagar 1.531 precatórios. São 199 de 2022 e 326 de 2023, tanto os de natureza alimentar como os comuns. Além disso, o STJ adiantou o pagamento de 1.006 precatórios de natureza alimentar entre os títulos previstos para 2024, segundo as regras do governo federal. Os interessados devem aguardar e acompanhar as informações pelo site oficial do STJ. A estimativa é de que os valores sejam liberados para saque a partir do mês de janeiro. E atenção para não cair em golpes, pois não há necessidade de fazer nenhum pagamento prévio para receber o valor devido, nem de contratar serviços para acelerar ou desembaraçar a liberação do precatório. A mobilização no STJ para o pagamento desses precatórios segue uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que derrubou restrições impostas ao pagamento de precatórios pelas emendas constitucionais 113 e 114, as quais limitaram as quitações desde 2022. Após essa decisão, o governo federal editou a medida provisória com a liberação de mais dinheiro para o pagamento das dívidas da União. Você sabia que o dinheiro arrecadado em instituições sociais pode fazer a diferença na vida de muita gente? Pois é, o pagamento de multas ou indenizações coletivas pode ser usado na construção de uma escola ou um hospital, por exemplo. É o que chamamos de compensação coletiva. Saiba mais na reportagem de Leonardo Ferreira. Imagina um motorista que comete infrações no trânsito, fura sinal, anda em alta velocidade, não respeita as sinalizações. Vamos concordar que ele causa um transtorno e oferece risco à vida de outros condutores e pedestres, correto? Nada mais justo que a penalidade seja revertida em uma benfeitoria para toda a sociedade. Quando você andou de maneira imprudente no trânsito, você tornou o trânsito mais violento. Você contaminou esse ambiente. Então é importante que a gente faça uma reparação naquele ambiente que foi contaminado. Então, se eu disser, olha, você vai fazer transporte solidário de pessoas por um tempo, não é educação, não é sanção, mas é fazer alguma coisa para o bem quando antes se fez alguma coisa para o mal. Em todas as esferas da justiça, seja civil, penal ou trabalhista, é possível reverter uma multa ou indenização para entidades sociais em vários segmentos. Isso pode ser feito em âmbito federal ou pelos estados. Aquele mal que atingiu muitas pessoas, e era um mal inesperado, deve e pode ter como resposta um bem inesperado. O dano moral coletivo se caracteriza por lesão grave, injusta ou intolerável a valores e a interesses fundamentais da sociedade. Foi o que aconteceu no ano passado em Umbaúba, município de Sergipe. Genivaldo Santos, de 38 anos, morreu asfixiado com gás lacrimogênio no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem. Nós tivemos um cidadão negro, uma pessoa extremamente também pobre, uma pessoa que se falava também que tinha problemas de saúde e que foi jogado violentamente dentro de uma viatura que foi convertida numa câmara de gás, como os nazistas faziam. É muita atrocidade. Tem que haver uma reparação enorme e justa. A Educafro, instituição com missão de promover a inclusão da população negra, propôs ao Ministério Público Federal uma ação civil pública de danos morais coletivos à comunidade afro-brasileira. O MPF pediu à Justiça que a União pague 128 milhões de reais em indenizações. A data do ajuizamento da ação era o valor que correspondia a 27 milhões de dólares, que foi o valor pago por indenização, no caso George Floyd, nos Estados Unidos. O valor é uma reparação de dano social e moral coletivo sofridos pela população negra. Aliás, esse foi um caso que revoltou todo o país. Esse valor, ele foi pedido para se destinar à formação de políticas públicas de promoção da igualdade. O diretor-geral da Educafro explica que a instituição tem atuado em outros casos com pedidos de políticas de reparação no enfrentamento ao racismo. Cada vitória é uma esperança de um país menos desigual. De cada 10 ações que a gente abre
por danos coletivos à comunidade negra, temos ganhado 9. Bem, por que a gente ganha 9? Porque a gente, assim que abre a ação, imediatamente nós procuramos o autor do racismo, propondo a ele um TAC. O que é TAC? Termo de ajuste de conduta. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que na lei de ação civil pública está bem explícito que a entidade que abre a ação civil pública, ela não pode usar um centavo desse dinheiro, mas ela pode indicar onde ela quer que o dinheiro seja aplicado. Belíssima reportagem informativa para a gente terminar a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, ficamos por aqui. Ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.